já tomaram café, estão levando os filhos, outros estão se organizando aí para ir ao trabalho. Deus abençoe. Vamos cantar as bênçãos. Cadê a Adriana? A Adriana é especialmente para ela. Este devocional hoje. Hoje vai ser pancada, papai. Vem aí. Ei, não vai cagar em não. Graças ao não veio. Graças dou.
quer na vida, sempre graça, sempre dar. Amém, glória a Deus. Leitura hoje é Levítico 26, hoje vamos começar, mas eu quero dizer a todos que o nosso devocional hoje, como sempre, é especial, mas hoje mais especial ainda, né? Porque aqui a minha princesa está completando mais um ano de vida. Né? Por isso que começamos aqui com esses louvores, agradecendo a Deus, contando as bênçãos que Ele tem nos dado, e que o maior presente que Ele dá é da minha esposa estar ao meu lado, e juntos realizarmos a obra do Senhor Jesus. Nós vivemos para fazer a obra de Deus. Nós vivemos para fazer o trabalho do Senhor. Tem pessoas que têm seus trabalhos, suas missões especiais. Um gasta a sua vida na vida jurídica, outro na vida médica, outro gasta a sua vida e seu trabalho como lavrador, que é um trabalho especial. Outros gastam a vida como policial militar ou das Forças Armadas, e assim vai. E nós escolhemos, pelo chamado divino, tanto eu como a minha esposa, gastar a nossa vida na obra de Deus. Gastar a nossa vida. Hoje nós estamos aqui, mas já passamos por muitos lugares, muitas provas, muitas lutas, mas, como diz 1 Samuel, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Né? Qual é a leitura aí? 26 primeiro, né? Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Muito bem, olha. Vamos fazer novamente a leitura, que ela leu muito rápido, para os não pegar o fio da meada. Vamos lá, de novo. Não fareis para vós ídolos, Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, isso, nem estátua, sim, nem poreis figura de pedra na vossa terra, isso, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, seu Deus. muito bem, então vamos lá, olha aqui, eu coloquei aqui, bota aqui Lucas, eu sou o Senhor, essa é a expressão do verso 2, nós já explicamos isso aqui. Quem tem consciência de Deus, quem tem consciência do Senhor, essa expressão, eu sou o Senhor, nós já explicamos ela no hebraico, eu sou o Senhor, ela aponta primeiro para a consciência que a pessoa tinha de Deus. E quem tem consciência de quem é Deus, nós já falamos. Primeiro, reverencia o seu nome. Segundo, tem temor para com ele. Terceiro, não trata mal os seus irmãos. E em quarto lugar, não pratica a idolatria. São essas quatro coisas que quem tem consciência é Deus faz. Não precisa o pastor estar todo dia ensinando, não precisa o irmão estar todo dia te orientando. Quando você mesmo tem consciência de quem é o chamado para se viver a fé em Deus, lá em Josué 24:15, Josué diz, vocês é quem sabe. Os vossos pais, os nossos pais serviram a outros deuses, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ou seja, ele ia continuar, porque ele tinha consciência de quem era Deus. Lá em 1 Reis 18, Elias disse, por que vocês ficam cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serviu. Agora, ele tinha escolhido servir o Deus verdadeiro. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Agora, quem vai servir a ele tem que ter consciência de quem ele é. E a última que nós queremos pontuar aqui é que quem tem consciência de Deus, não se entrega à idolatria. Mas veja bem, antes de gozar das bênçãos, antes de desfrutar das bênçãos do Senhor, eu coloco aqui, a Bíblia, ela tem orientações de como o crente deve andar, de como o servo de Deus deve proceder. Então, antes de receber a bênção, Deus conscientiza Israel de quem é ele e como Israel deveria viver, ok? Israel ia entrar numa terra que era dominada pelo pecado. E olhem como começa. O que eu acho mais interessante aqui, para os irmãos que estão em casa, escutem bem. Deus não vai tirar Israel
do Egito para colocar em uma terra que não tivesse. Deus vai levá-los para uma terra que é cheia de pecado, cheia de todo tipo de costumes ruins e pecaminosos, inclusive a idolatria. O que dominava na terra de Canaã? Toda imoralidade, toda idolatria, todo tipo de pecado. E Deus encaminha o seu povo para lá. Mas por que Deus encaminha se lá era uma fossa do pecado? Se lá era um local do mal? Se lá era um local cheio de coisas ruins? É porque quem tem conhecimento do Senhor pode morar em qualquer lugar. O Adão, mais a Eva, eles pecaram e não tinha um ambiente ainda pecaminoso. A questão de pecar ou não pecar depende da consciência que alguém tem de Deus. Quem tem consciência de quem é o Senhor anda em santidade. Quem tem consciência de quem é o Senhor não pratica o mal contra ninguém. Quem tem consciência de quem é o Senhor tem temor, tem reverência. Então, aqui, antes da bênção, Deus estava dizendo, eu vou dar a terra. Mas olhem, vocês vão para uma terra cheia de pecado. Em João 17, Jesus diz assim, Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, o próprio Senhor Deus, o Senhor Jesus estava dizendo claramente que o seu povo ia habitar no mundo pecaminoso, hostil. Porém, a diferença é que aquele que tivesse conhecimento de Deus ia viver uma vida santa. Então, isso aqui é muito interessante. E quando eles chegassem lá, eles poderiam ser dominados pela idolatria, por 3 tipos de idolatria. Ídolos, imagens e coluna. Ídolos. Quando você pega, eu não coloquei aqui, mas você tem Elilim. Elilim é a palavra hebraica, que é derivada de El. Essa palavra aí é um ídolo depreciativo. Porque quando alguém fizesse esse ídolo, era como se ele estivesse praticando um ato de depreciação para com o próprio Deus. Mas essa palavra ídolo, ela quer dizer algo em vão. Olha como isso aqui é interessante. Sem valor, deuses falsos. É isso que o texto quer mostrar para nós. Deuses falsos. Isso você pode ver em Isaías 2, verso 8, ver em Salmo 95, verso 6. Salmo 95, 6. Então, aqui a palavra ídolo quer dizer depreciativo, sem valor, sem utilidade alguma. Sem utilidade alguma. Então, Israel não deveria praticar isso. Vamos lá. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Olha aí. Como é que diz? Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Muito bem. Então, daqui do ídolo, que na verdade é depreciativo, que não serve para nada, que é em vão, eles vão para imagens. Olha a diferença de ídolos para imagem. Qual é aqui nós temos a expressão pesel do hebraico. Essa expressão pesel é esculpir. Se vocês analisarem, ela fala de esculpir. Ela fala de criar uma imagem pelas próprias mãos. Então, quando eles vão, essa questão aqui, ela envolve o imaginário, viu? A imagem, ela envolve o imaginário, porque a pessoa não pode criar sem imaginar. Então, quando ela começa a criar, ela começa a imaginar, ela cria o imaginário dela, ela cria na mente dela. Ninguém nunca viu a Deus, ninguém nunca tirou foto de Deus, ninguém nunca conheceu a Deus visivelmente, ele nunca se revelou visivelmente. Então, ninguém tem uma figura de Deus. Qualquer imagem, qualquer feito, qualquer ídolo que tente expressar a imagem de Deus é contrário aos princípios bíblicos. Vamos lá, Êxodo 20, verso 4. Por isso que Deus estava dizendo, não façam imagens de escultura. Então você tem ídolos, é o primeiro passo, depreciando Deus. Imagens é uma fantasia, é uma criação mental. Imagens de escultura é esculpir. Pesel do hebraico, pesel quer dizer isso, esculpir. Vamos lá. É algo que é feito à mão. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso. Aí vem a coluna. Essa coluna, se vocês observarem no hebraico, é a expressão metzaver. Aliás, essa expressão matzaver, matzevar, é essa expressão, matzevar, porque está aqui um pouco distante.
matsevar do hebraico, quer dizer toco. Essa expressão aqui do hebraico, ela quer dizer toco, ela quer dizer coluna, ela quer dizer uma estela, ela fala de algo que é pessoal. O interessante é que essa coluna aqui, ela está falando de algo bem pessoal, que o próprio texto está mostrando. Mas essa coluna, ela servia como memorial. Como memorial. Então, esses 3 tipos de ídolos jamais deveria ser praticado pelo povo de Deus. Deus estava dizendo, se vocês quiserem bênçãos, se vocês quiserem prosperidades, não inventem ídolos, não inventem imagens de esculturas e nem colunas. Olha o verso 2, para finalizar. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então, para Israel, já falei aqui que o sábado era uma aliança entre Deus e Israel. Quais eram os 2 remédios para se evitar a idolatria? Quais eram os 2 remédios para se evitar fazer imagens e colunas? Quais os 2 remédios? Eu acabo de ler bem direitinho agora. Quais eram os 2 remédios que Deus colocou? Quais eram as 2 proteção? Que é proteção? Reverenciar o Senhor. Isso, ó. Guardar os sábados, que era para Israel, e o que mais? E reverenciar o santuário. E aí, reverenciar o santuário. Quem quisesse viver uma vida com Deus, o israelita, o sábado era um sinal entre Deus e os israelitas. Qualquer israelita que quisesse evitar a idolatria, evitar as imagens e as colunas, evitar a prática de qualquer pecado que ferisse a Deus, deveria primeiro reverenciar os Shabbats e também reverenciar o santuário, ou seja, ter na memória, ter no coração os mandamentos do Senhor e procurar honrar o santuário. Isso era o remédio correto para se evitar toda a idolatria. Amém? E agora nós queremos aqui parabenizar hoje a minha esposa, está aqui, pode fechar aí. A minha esposa, a Derian, está aqui a Derian, minha princesa. Já cantei hoje para ela. É minha vida. Hoje, nós usamos os meios de comunicação para pregar, mas nós estamos casados há 31 anos, de vida a 2, 31 anos de vida a 2, ao lado dela, ela ao meu lado, fazendo a obra do Senhor, com toda a fé, com todo amor e servindo a Deus com alegria. Então, para mim é um prazer ter todas as manhãs ao meu lado essa princesa. Nós já passamos por lutas, lágrimas, desde o momento que nós nos casamos, momentos difíceis, como diz um hino, que é uma cantora que canta, para chegar até aqui, muitas provas e lutas nós passamos, né? Então, para estarmos aqui, Deus tem nos conduzido por muitos caminhos. Nós não chegamos aqui ontem, não chegamos aqui hoje, e há uma coisa que sempre eu prego: homem de Deus e mulher de Deus não pode cair de paraquedas, tem que ter história, tem que ter histórico, tem que ter currículo. E o apóstolo São Paulo, quando ele pediu permissão para falar que ele foi preso bruscamente, aí alguém disse: tu não és um revolucionário, tu não és... Ele disse: não, eu nasci aqui, todos me conhecem, eu sou daqui. Então, nós somos aqui do Maranhão, estamos aqui em São Luís, mas já passamos por Teresina, né, que é uma igreja maravilhosa que nos recebeu, a Sailândia, passamos pela Sailândia. O primeiro lugar que nós moramos foi Lago da Pedra, casados, não é isso? Ela de Barra do Corda, eu de Lago da Pedra. Então, nós temos uma vida de livro aberto, né? Sim. Tanto eu como a minha esposa. E hoje nós não usamos aqui esse momento apenas na internet, porque é claro, tem casal com sua família na internet, mas a nossa realidade é essa daqui. A nossa vida é essa, a nossa vida com as minhas filhas, ali está a Delva, aqui está a Daina, aqui meu genro, minhas irmãs que estão aqui, minha sogra, meu cunhado, a Jesus, a minha amiga. Olha, essa Jesus, quanto tempo com a gente já? Acho que são o quê? 24 aniversários, 25 aniversários. 25 anos que nos acompanham. Então tem pessoas de perto, a irmã dela, a mãe dela, são pessoas que nos conhecem há anos. A missionária Inês, né? Aqui tem o Lucas, a Célia é a veterana. É a veterana, né? Então, essa é a nossa vida, São pessoas que
dormem aqui em casa, são pessoas que caminham conosco, que viajam conosco, que choram conosco. A nossa vida é essa. A nossa vida é essa daqui. E hoje nós estamos comemorando o aniversário da Adriane. O que eu desejo a ela é muita paz, muita felicidade, mas acima de tudo, o que eu peço a Deus é saúde. Para nós juntos fazermos a obra de Deus. Eu disse ontem, e Provérbios 31:30 eu citei para ela: a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. E como ela teme a Deus, tem temor de Deus, é crente, tem o chamado, o mesmo chamado que eu tenho, ela tem também, e estamos juntos. Eu posso dizer como Paulo, nós não vivemos para nós vivemos para a obra de Deus. Nós não colocamos em prioridade o nosso querer, a nossa vontade, nós colocamos a vontade de Deus, a prioridade de Deus. Então que Deus te abençoe, né? Vamos lá, vamos cantar? Parabéns? Parabéns Pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Parabéns pra você, muitas felicidades. E aí, meu bem, o que tem a dizer? Quero agradecer a Deus por mais um ano de vida. Agradecer a Deus pela vida da minha mãe, que está aqui, que muito me alegra em tê-la aqui conosco, comigo principalmente. Sou muito feliz pela vida dela. Quero agradecer a Deus pela vida do meu irmão, minha cunhada, que também é uma irmã, a Melry, que passaram a noite viajando, não foi, Fábio? Viajando para virem me honrar, se alegrarem comigo por esse dia. Quero agradecer a Deus pela vida da Lucilene, minha cunhada, que também é uma irmã que Deus me deu. E aí, toda a sua família que vieram de Teresina também, para me honrarem, ainda vieram trazer esse bolo maravilhoso. Mostra aqui, Lucas. Mostra bem, por favor, amada. Ela veio trazer a Lucy Gomes. Ela tem no Instagram, você vai ver o quanto de... Lucy Gomes mesmo agora, Lucy Top. Lucy Gomes, com Y, Lucy Gomes. E ela faz tudo de lindo, ela atende toda a Teresina e região com essas obras de arte. E eu sou privilegiada por Deus de receber aqui na nossa casa, na casa pastoral da Assembleia de Deus de Tirirical, esse presente tão grandioso e valioso, que para mim vale muito mais do que o sabor. E além de ser maravilhoso e tudo, é o amor que ela tem de vir de Teresina e trazer o que ela faz de melhor, essa obra de arte. E eu fico muito feliz por isso, Deus abençoe. Meu irmão passou a noite todinha viajando, a Melry, vocês, toda a família, meus irmãos, Gilban, o Mábio. E quero agradecer a Deus pela vida da Célia, como meu esposo falou, há 28 anos com a gente, a Jesus já quase 5, a Célida também, a sua irmã também, a gente já se mistura há muito tempo. Aí temos a missionária Inês também, que já tem um bom tempo, desde que nós chegamos aqui há quase 12 anos. O Lucas também, o Lucas Grandão, aqui toda mundo já conhece, ele está aqui sempre. E agradecer a Deus para minha cunhada Nessi também, que é minha assistente de mídia, né? A Nessi, que está aqui sempre com a gente, participa comigo nas viagens. Como eu digo, eu sou muito tímida, sou muito calminha, então eu tenho que andar com uma pessoa que é o oposto de mim, ela é essa pessoa. E eu agradeço a Deus pela vida dela e agradeço a Deus pela vida do meu esposo, que é um presente de Deus na minha vida. Foi nossa vida, nossos caminhos se encontraram, se por uma determinação divina. A gente morava em lugares diferentes, distantes, mas Deus fez com que a gente se encontrasse e para nós construirmos uma história, como ele diz, com um propósito de fazer a obra de Deus. Nessa vida, a nossa missão é essa, de fazermos a obra de Deus, cuidarmos das pessoas,
Por mais que a gente seja servido, muitas pessoas ao nosso redor que querem nos agasalhar, nos acolher, mas o nosso propósito não é ser servido, o nosso propósito é servir. Mas, vez por outra, Deus nos dá essa honra também de sermos servidos. Nós agradecemos a todas as pessoas que sempre estão ao nosso lado, que sempre estão conosco, aqui na igreja, todos os pastores, as missionárias. Temos aqui na área um pastor Wagner, missionária Josi, o pastor Luiz, a missionária Raquel, o pastor Feitosa, a missionária Leite, e todos os pastores que estão aqui conosco, o pastor Adalberto, o missionário Décio, e todos os pastores e missionários que estão ao nosso lado, estão contribuindo com o nosso crescimento. Agradecer a Deus pela vida das nossas filhas, que são 2 princesas, 2 presentes de Deus, que Deus me deu, colocou na minha barriguinha, para eu ser a mãe, ter o maior orgulho de ser mãe delas, porque elas são, assim, minhas coroas, né, que Deus me deu. E quero aproveitar, agradecer também a todos os nossos irmãos que estão conosco todos os dias no nosso culto. Hoje eu não tive que acompanhar, mas eu quero agradecer a cada um, dizer que eu sou muito feliz, assim, esse culto faz parte da nossa, não somente da nossa rotina, mas já faz parte realmente da nossa vida. Assim, é uma alegria acordar de manhã e ter esse momento com todos vocês. Tem aquelas pessoas que são frequentes, assíduos, estão todos os dias com a gente. E eu agradeço a Deus pelas pessoas que passam na live, pelas pessoas que chegam, vêm vez por outra, mas eu agradeço especialmente por aqueles que estão todos os dias com a gente. Que Deus abençoe, que estão orando por mim, que estão mandando mensagem de carinho. Que Deus abençoe. Isso, amém, né? Então nós vamos orar agradecendo a Deus. Pai Santo, Pai querido, te louvamos e te agradecemos pela vida de todos que pela manhã estão conectados, cultuando a Ti em espírito e em verdade. E também hoje nós nos alegramos pelo aniversário, pela vida da minha esposa. Continua dando a ela paz, saúde, prosperidade em Cristo. E que essa data seja portadora de muitas e muitas outras na vida dela. Que ela possa te servir e te adorar na beleza da tua santidade. Estende as tuas mãos, dá vitória a ela. Ser com ela e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, eu queria só agradecer, porque o Lucas, nosso genro, está aqui sendo cinegrafista, está tirando minha licença, né, Lucas? Aí acabou que ele ficou aqui atrás das câmeras, mas eu quero agradecer a Deus pela vida dele, que ele agora não é um genro, né? Já foi contemplado como filho. E eu agradeço a Deus por sua vida, Lucas. I love you. Amém. Deus abençoe e bom dia a todos. Show, papai. Agora nós vamos para outra.